Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a bela e a fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. Em uma estação como a primavera, sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém, é uma chama acesa. Em uma estação como a primavera, sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à TV Educação. Eu sou a professora Débora Matina e com este clima iniciamos mais uma aula de língua portuguesa. E hoje o nosso assunto são os contos. Então vamos começar assim. A palavra conto. A palavra conto vem de contar. Então, estudantes, o conto ele é uma narrativa real ou fictícia. O que é fictícia? Inventada, tendo começo, meio e fim. Como acontece o conto? Ele é narrado de maneira breve, ou seja, curta, mas é o suficiente para contar a história completa. Os contos, eles relatam acontecimentos ou situações da vida de alguns personagens. Na aula de hoje, falaremos sobre elementos e a estrutura de um conto. Então, fique ligadinho na aula de hoje, ok? Para que a narrativa seja considerada um conto, sua estrutura e alguns elementos são muito importantes. O conto possui estrutura e elementos bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Por exemplo, eu vou orientar aqui para o ladinho aqui para facilitar. Por exemplo, pela imagem aqui no fundo, você já consegue imaginar um tipo de conto, não é mesmo? Então agora eu vou exemplificar para vocês alguns dos maiores contistas brasileiros. Vamos lá, vamos mudar aqui de slide para vocês verem. São eles Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Então, vamos agora para a estrutura do conto. Como
que é a estrutura do conto, Débora? Então, a estrutura do conto ela é bem simples. A estrutura do conto ela é fechada e objetiva. Ele é formado por apenas, estudante, uma história e um conflito. Então, eu vou repetir. Ele é formado por apenas uma história e um conflito. Ele apresenta uma sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Repetindo, com começo, meio e fim, que é chamado de enredo. Ele é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer conto. Os contos, estudante, eles costumam ser divididos em 4 partes. Quais são essas 4 partes? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Ok? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vejamos cada uma delas. Começaremos pela situação inicial. Qual que é? A introdução. É o início da narrativa. Na introdução, gente, o estudante, nós podemos descobrir o contexto da história. Quem são os personagens? Lá na introdução. Qual é o espaço, ou seja, o lugar, o ambiente, é o tempo nos quais a história vai ser narrada, além dos primeiros acontecimentos. E como o próprio nome diz, esse estará no início do texto, na introdução. Normalmente, os contos são iniciados com expressões tais como, vocês vão lembrar, olha só, era uma vez, certo dia. Tem contos também que começam assim, certa manhã, ou também numa bela tarde, certa noite, um belo dia. Vocês lembram, não é mesmo? Tudo começou, entre outras maneiras que podemos iniciar um conto. É bem importante que você saiba, estudante, que esses são apenas alguns exemplos, tá? São só alguns exemplos. Então, na introdução, tendo apresentado personagens, o ambiente e o tempo, agora nós falaremos sobre o desenvolvimento, também conhecido como conflito, que é o problema enfrentado geralmente pelo personagem principal. Lembrando que o problema nem sempre é algo complicado. Pode ser algo simples que necessita de uma solução. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história. Dentro do desenvolvimento, estudante, temos um momento fundamental. Que momento fundamental é esse? É que chamamos de clímax. Aqui, estudante, é o ponto alto da história, né? É onde a ação atinge o seu momento crítico, um momento de maior tensão. É o momento emocionante da história, o clímax. É quando o problema está no auge e as ações tomadas ali, estudante, ele vai definir todo o rumo da história. Comumente, os contos apresentam o início do clímax com expressões tais como, vejamos se vocês lembram aqui, de repente, né, no clímax, então, a partir daí, também temos assim, no início do clímax, quando, outra expressão, em seguida, nesse momento, outro exemplo, depois de, antes de, entre outras maneiras que podemos representar o início do clímax. E a conclusão, Débora? Bem, a conclusão também é conhecida como desfecho ou solução do conflito. Ela é o quê, gente? Ela é a solução do problema. Ela é a parte final da história. É contar como? É contar com as próprias palavras se o conflito foi resolvido, quem resolveu, como que resolveu, né? Como que esse problema foi resolvido. Aqui é a parte final da história, ou seja, o encerramento da narrativa, que será provavelmente diferente de como ela começou. Vou exemplificar aqui algumas expressões utilizadas para demonstrar que a história está chegando ao fim. Então, se a história está chegando ao fim, algumas expressões são elas. Foi então, ou, por exemplo, por fim, finalmente, portanto, outro, por isso, assim. Tem mais exemplo? Nesse caso, porque podem existir outras expressões que demonstram que a história está chegando ao final, ok? Podem existir outras expressões. Essas são apenas
alguns exemplos. Vejamos agora os elementos do conto. Vamos lá? Um conto, estudante, ele vai apresentar o espaço, tempo, personagem, diálogo, foco narrativo e o epílogo. Vamos analisar cada um deles. Vem comigo, hein? Os contos, eles também contemplam um espaço. Olha só onde que eu estou. Ou seja, o lugar, o ambiente ou o cenário onde ocorre a história. O espaço, gente, ele é delimitado, ou seja, ele é reduzido. Por quê? Por ser uma narrativa breve, que não é possível se falar de muitos espaços diferentes. Dessa maneira, o espaço pode ser uma floresta, um castelo, como aqui no exemplo aqui na tela, uma escola, uma praça, ok? Vocês entenderam que o espaço ele é delimitado. Toda narrativa de um conto acontece em um período determinado. Vamos explicar isso com calma. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da história, da narrativa. Ou seja, o tempo é o período em que ocorre a história. Quando as coisas acontecem numa sequência normal, o que é uma sequência normal, Débora? Uma sequência normal nós chamamos de tempo cronológico, que pode passar em horas, dias, meses e anos. Vamos dar uma pausa aqui. O que é o tempo cronológico? Ah, Débora, passaram-se semanas, né? Passaram dias, semanas e meses, e aí aconteceu aquela situação. Tempo cronológico, ok? Mas quando a situação ela não acontece, né, numa sequência normal, né, nós temos o tempo psicológico, que são as memórias, as lembranças, o flashback. Vamos dar uma pausa aqui então. O que são o tempo psicológico, Débora? Por exemplo, o personagem está ali contando a história e de repente ele lembrou que ele viveu aquela situação porque no passado aconteceu uma certa situação com ele. Ele vai e lembra. Então, a história vai acontecendo de acordo com o que o personagem vai lembrando. O personagem pensou, mas naquele dia aconteceu isso, ele vai e conta. Então, não tem uma sequência. O tempo psicológico mostra que a sequência ela é ditada de que maneira? De acordo com a imaginação, né, do personagem da narrativa. Acontece, estudante, que nem sempre isso fica claro. Então, nós temos uma situação aqui, você terá que deduzir. E para deduzir, é a partir da leitura da história. Já os personagens, eles são os seres que vivem os acontecimentos da narrativa. Como que o conto ele é breve, então não é possível incluir muitos participantes nessa história. Os personagens podem ser pessoas, podem ser animais, objetos ou seres imaginários. Como vocês podem observar, eu escolhi a Bela e a Fera para abrir a aula e como personagens para ilustrar o slide de hoje. E agora, vamos falar sobre o quê? Sobre o diálogo. O diálogo, estudante, ele é elemento essencial do conto. Os diálogos, eles caracterizam pelo quê? Pela base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem o conflito da trama, sendo determinado pela fala dos personagens. E aí, tem mais alguma coisa, Débora? Tem sim. Temos também o foco narrativo. Trata-se do quê? Do narrador, que é a voz que conta a narrativa da história. Que ele pode contar a história de duas maneiras. Como assim, Débora? Contar a história de duas maneiras? Sim, pode contar a história de duas maneiras. A primeira é quando a história é contada por um dos personagens, desculpa. Nesse caso, quando um dos personagens está contando a história, nós podemos dizer que ele é um narrador personagem. O que é um narrador personagem? Aquele que, além de narrar a história, também participa da história. Ou que a história está sendo contada em primeira pessoa. Então, você falou que tem duas maneiras. E qual que é a segunda maneira? A segunda maneira é quando o narrador não participa da história. Nesse caso, pode-se dizer que temos um narrador observador, ou que a história está sendo contada em terceira pessoa. O que é terceira pessoa mesmo? Vamos lembrar? Ele. Então, a história está sendo contada em terceira pessoa quando eu tenho um narrador observador. É aquele que conhece a história,
mas não participa dela, ok? Narrador observador. E agora vamos para o epílogo. Epílogo, Débora, nunca ouvi falar. Ô, gente, claro que já. O epílogo corresponde ao clímax da narrativa. Ele é determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Olha aí o exemplo que eu deixei na tela. Quem diria que a Malévola, surpreenderia com uma declaração de amor à Aurora, não é mesmo? Quem diria, não é mesmo? Então, estudante, existem diversos tipos de conto, dos quais podemos destacar contos de fada, de terror, também temos de terror, a gente coloca terror ou horror. Temos os contos de mistério e suspense, contos de adivinhação, contos populares, vários tipos de contos. Eu vou exemplificar só alguns mesmo. Comecemos então com contos de fadas, que eu adoro, que apresenta elementos maravilhosos ou mágicos. Geralmente, inicia-se com a famosa frase "era uma vez". Apresenta final feliz e pode apresentar lição moral. Já o conto de terror, horror, vou redar aqui para o lado. Olha só, o que nós temos aqui no conto de terror ou horror? Um lobisomem. Então, é a narrativa que procura provocar medo e sustos, utilizando-se de personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos e outros. Apresenta fatos sobrenaturais e, geralmente, estudante, não apresenta finais felizes. São os contos de terror ou horror. E no conto de mistério, Débora, mistério e suspense, hein? O que você pode me falar? Bem, nos contos de mistério e suspense, nós temos uma narrativa que procura levar o leitor a pensar algo que não era exatamente o que se imaginava, apresentando um final surpreendente. O conto de mistério não necessariamente precisa ser policial, tá? Pode ser uma situação do cotidiano e, às vezes, com humor. É um texto, estudante, que geralmente é mais longo. Então, se ele é mais longo, ele foge daquela regra que eu disse no começo, que geralmente um conto deve ser breve. E agora, qual será o próximo conto? Chegamos ao conto de adivinhação. Sim, conto de adivinhação. Trata-se de uma narrativa onde o personagem encontra-se numa situação difícil e deve usar o quê? Ele deve usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver o enigma e achar a solução. E você, estudante? Será que é capaz de solucionar enigmas, de solucionar adivinhações? Então, se você é capaz, nós temos aqui uma dica para você, né? Ler livros de contos de adivinhação. Agora, vamos trabalhar qual tipo de conto? O conto popular. Também é conhecido como causo. Esse tipo de conto, estudante, ele é uma narrativa que pode apresentar fatos verídicos. O que é verídico? Verdadeiros ou não. Contada de forma engraçada, com o objetivo lúdico. Qual que é o objetivo dele? A diversão. O caos, estudante, geralmente vem do interior, das regiões, e são muito engraçados, como eu disse no início do texto. E agora, qual tipo de conto nós vamos trabalhar? Podemos trabalhar agora, vários outros tipos de contos. Mas aqui para a aula de hoje eu deixei só esses, ok? O conto, estudante, ele é classificado como um gênero narrativo, ou seja, um tipo de narração. No entanto, existem vários tipos de contos. E dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, nós teremos vários tipos de contos. O universo dos contos é muito rico. Ele é cheio de belíssimas histórias, atendendo a todos os gostos. E como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu sei que você terminou a frase comigo. Assim, para ilustrar a aula de hoje, convidamos uma contadora de história da nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação. Sim, daqui de Governador Valadares, para contar um conto para vocês. Então, fiquem atentos. Olá, pessoal! Tudo bem? Sou Adriane Oliveira e hoje estou aqui para contar mais uma história. Você já imaginou
o que pediria se por acaso alguém te concedesse 3 desejos? Uma mansão? Muito dinheiro? Beleza de sobra? Uma viagem pelo mundo? Quanta coisa poderíamos pedir, hein? A história de hoje é Os 3 Desejos. Era um marido e uma mulher que viviam sem fazer absolutamente nada. Sentados na cadeira de balanço, viam o tempo passar. O homem olhava para a mulher e dizia: "Oh, vida dura!" A mulher olhava para o homem e dizia: "Oh, vida difícil!" O homem olhava para a mulher e pensava: "Ai, que mulher chata!" A mulher olhava para o homem e também pensava: "Oh, homem chato! Que estrupício!" E assim, eles seguiam a vida fazendo o menor esforço possível. Plantavam o que comiam e era muito pouco, pois eles não queriam ter trabalho e por isso de vez em quando ficavam com fome. Um dia, um vizinho preparou uma feijoada daquelas e o cheiro começou a tomar conta da casa deles e os dois começaram a sentir aquele cheiro que, por sinal, era maravilhoso de dar água na boca. "Ai, que cheiro delicioso!" disse a mulher. Ficaram com mais fome ainda, até que o homem disse: "Puxa, bem que eu queria comer uma feijoada dessas. Oh, vida dura!" Um anjo que estava lá no céu, observando os dois há muito tempo, resolveu descer e dar uma chance a eles. Quem sabe daria jeito. De repente, um clarão tomou conta da casa e o anjo falou: "Olá, eu sou um anjo e vim aqui para atender 3 desejos que vocês pedirem, nem mais nem menos. Pode ser o que vocês quiserem, contando que sejam 3 desejos." Isso! O anjo desapareceu. A mulher ficou sem acreditar e o marido também. E a mulher falou: "Foi isso mesmo, homem? Foi isso mesmo que eu ouvi? O anjo apareceu aqui e disse que nós temos direito a 3 desejos? Meu Deus! Deus ouviu nossas preces! Ai, que maravilha! Nós temos que ter muita calma. Temos que pensar cuidadosamente o que devemos pedir para não gastar o desejo à toa, hein?" E o homem falou: mas eu acho que nós devíamos pedir primeiro para matar nossa fome. Imagina só comer uma feijoada dessas. Ai, meu Deus do céu, bem que eu queria uma linguicinha agora mesmo. E foi aí que uma linguiça apareceu. Eu não acredito que você gastou o pedido com uma linguiça, homem! Você é muito burro! O homem ficou meio chateado e disse: "Não foi minha intenção, mulher. Eu só estava falando que seria bom, mas não era para pedir." "Mas você pediu, seu asno! E você? Você é muito chata. Sabe o que devia acontecer? Essa linguiça devia ficar bem no meio do seu nariz." E foi aí que a linguiça saltou e foi parar no nariz da mulher. "Ai, eu não acredito! Tire essa linguiça do meu nariz! Tire agora!" Mas mulher, você não está tão feia assim.
deixa assim mesmo, porque a gente pede dinheiro, castelo, fortuna e aí a gente tira essa linguiça do seu nariz. Não, nem pensar! Ai, eu sou tão bonita! Aliás, eu era, né? Tira essa linguiça agora! Tira essa linguiça horrorosa do meu nariz! Eles podem acabar errando na plástica e eu ficar horrorosa! Tira agora! E foi aí que o homem pediu o último desejo e de repente a linguiça, puf, saltou do nariz da mulher. Eles gastaram os 3 desejos e continuaram com a mesma vidinha de sempre, sem fazer absolutamente nada, sentados na cadeira de balanço, vendo o tempo passar. E essa história foi baseada em um dos contos de Charles Perrault. E eu vou ficando por aqui. E aí, estudante? O que acharam? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e do conto Os 3 Desejos de Charles Perrault, contado por Adriane Oliveira. Bem, como nos contos de fadas, ainda não é meia-noite, mas eu vou ficando por aqui. Mas antes, não se esqueça dos nossos lembretes. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno e realize todas as atividades. Ou você pode apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Ela também abre a plataforma de atividades. Gostou da aula de hoje ou gostaria de revisar? É bem fácil. Acesse o nosso canal do YouTube SMEDGV e busque a aula Conto do 6º ano. Um forte abraço e tchau!